That's the Holy Ghost saying, that's me. I'm with you. Go on. I'm leading the way. You just keep on moving. That's me. There's honey in the rock for you. Leave your sin for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Shall we stand? Oh, go out to the streets and by way preach the word. Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for blood to cover. There's honey in the rock for you. Now, Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of Snow white dove, sing it with me. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us His sign on the wings of a dove. So may Jesus
I don't remember, Não me recordo. but somehow it went on this line on somebody. Mas de algum modo, isto foi ao longo desta fila sobre alguém. Was it all true? Tudo era verdade? Raise your hands. Every who it talked to, was it true? Os indivíduos dizem amém. Cada palavra, tudo era verdade. All true. Tudo verdade. Then it's true that the Holy Spirit is here. Então é verdade que o Espírito Santo está aqui? Is that true? É verdade? Amém. Now believe me as His servant. Agora creio em mim como servo dele. I know that Conheço. you're restless, you're tired. Vocês estão agitados, vocês estão cansados. See? Estão vendo? Don't doubt. Não duvidem. Believe now that this is Him. Creiam agora que isto é ele. That rushing wind that came on the day of Pentecost Aquele vento impetuoso que veio no dia de Pentecostes, in the upper room, that's the same thing that affected these people when that taking place because it's the same Holy Spirit. no cenáculo, essa é a mesma coisa que afetou estas pessoas quando aquilo aconteceu, porque é o mesmo Espírito Santo. It's moving around over everyone right now. Isto está se movendo ao redor sobre vocês, cada um agora mesmo. Out in among the crowds Aí no meio das multidões, is the Holy Spirit moving among you. é o Espírito Santo se movendo entre vocês. How many? Quantos? I want you to be honest with me, Quero que sejam honestos comigo, as it would be at this Bible before me. como seria com esta Bíblia diante de mim. How many feels a real strange feeling like something has just come around? Quantos sentem uma sensação realmente estranha, que algo acabou de se aproximar? That's the Holy Spirit. Amém. Esse é o Espírito Santo. That's Him. Esse é Ele. Now believe me, my words are true because God vindicated His truth by the Bible. Agora creio em mim. Minhas palavras são verdadeiras, porque Deus vindicou sua palavra pela Bíblia. Vindicated it by the power of His resurrection. Vindicou isto pelo poder de sua ressurreição. Vindicated it by scientific research. Vindicou isto por investigação científica. Then there's nothing else to prove by it. Então não há nada mais através do que provar isto. He is God. It's here. Ele é Deus, está aqui. Then hear me. Então ouçam-me. I'm telling you the truth. Estou lhes dizendo a verdade. Every one of you is in the presence of God right now to be healed. Cada um de vocês está na presença de Deus agora mesmo para ser curado. The whole group of you. O grupo inteiro de vocês. You believe that? Vocês creem nisso? Amém. Now I'll tell you what I want you to do. Agora vou lhes dizer o que quero que vocês façam. I want you just, wherever you are, Quero que vocês apenas, onde quer que você esteja, each one of you to lay hands over on one another. cada um de vocês impõe as mãos uns sobre os outros, So that you'll see it's not me. de modo que vocês vejam que não sou eu. You're just as effective. Vocês são igualmente eficazes. You're a believer. Você é um crente. If you feel that Holy Spirit, it's on you. Se você sente esse Espírito Santo, ele está sobre você. Maybe not in a gift like this, but that Holy Spirit's on you. Talvez não é um dom como este, mas esse Espírito Santo está sobre você. Someone, no matter who it is, lay hands on somebody. Alguém, não importa quem seja, impõe as mãos sobre alguém And then bow your head. e então incline a cabeça. Lay your hands on somebody and bow your head. Impõe as mãos sobre alguém e incline a cabeça. I feel led to do this. Sinto-me dirigido a fazer isto. I feel that it's time for your healing. Sinto que é hora de sua cura. If thou canst believe. Se podes crer. Oh, the Holy Spirit moving over the audience. Oh, o Espírito Santo movendo-se sobre a audiência. That little fellow yonder from Georgia praying for your brother sitting back yonder. Aquele companheiro pequeno lá da Geórgia,
orando por seu irmão sentado lá atrás. Have faith, believe. Tenha fé, creia. Oh, it's just everywhere, just everywhere. Oh, isto está simplesmente por toda parte. Simplesmente por toda parte. Bom dia, irmãos. Começamos bem nesta manhã, né? Uma porção da palavra. É pela graça que nós estamos aqui mais uma vez. Vamos cantar 348. Um rico de noite chegou a Jesus. De noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro
Vamos ler os Salmos, irmãos, capítulo 125, com destaque no primeiro versículo. 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não se estenda as suas mãos à iniquidade. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez nesta manhã, ó Pai, crendo que seremos abençoados, ó Pai, porque se há um fundo que clama, há um que responde, ó Pai, e o Senhor está aqui para responder os anseios de cada coração de teus filhos, Pai. Colocamos mais uma vez nesta manhã nossas vidas em tua presença, que o Senhor seja conosco neste domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Nós cumprimentamos também os que estão conosco pela internet. Que Deus possa levar até você, o seu lar, a sua família, as bênçãos que nós desejamos, cremos e que são dadas a nós, né? Nós temos, a partir de sexta-feira passada, sábado, né, que foi ontem, sábado passado foi ontem, né? Começou a temporada no Recanto, em Cocalim. Cocalim é Mato Grosso, só porque o Recanto é do lado de Goiás, né? Mas a referência é Cocalim. E muitos irmãos aqui foram para lá, né? Nós temos aqui a ausência de muita gente. Estão todos no Recanto essa hora. Deus abençoe. Deus nos dê alegria, né? Dê todo o prazer de estar ali durante uma semana, descansando e participando das atividades, tanto física como também as espirituais. Que Deus possa dar livramento, saúde a todos, né? Nós temos orado pelo Recanto. Graças a Deus. Eu disse que iria viajar, mas nós estamos ainda muito ocupados com afazeres, né? Muitas coisas para fazer. Não sabemos se vamos viajar mesmo. Já pensamos em todos os lugares, parece que nada está compensando. Vamos ali? Não, parece que não vai dar. Vamos em outro lugar? Não, parece que não vai dar também. Então nós ficamos assim na expectativa apenas, né, por enquanto. Nós não temos ainda certeza de viajar, conforme nós pensávamos. Tem muita coisa difícil hoje, né,
para quem viaja. Trânsito é uma programação de multas que os governos criaram para arrecadar dinheiro e outras coisas mais. Então nós estamos assim, parece que mais para ficar quietos, né? Deus é quem sabe. Mas antes de sairmos, se nós formos uma viagem, nós vamos passar para a igreja, né? A igreja ficará sabendo o dia, aonde vamos e como vai ficar os cultos. Eu sei que agora a igreja tem todo o prazer de estar conectado com o recanto. Hoje à noite mesmo nós vamos ter o culto direto lá do recanto. Será uma participação, né? Para que a igreja aqui possa também ver o que está acontecendo lá, né? Quem é que está lá? Quem é que está no recanto? Nesta primeira semana é a semana mais calma, é a semana mais dos idosos. Irmão Antônio Mariano, irmão Jacinta, estão lá dessa vez, nessa semana. Nós que somos jovens, vamos para o fim, né? Mais para o fim. Mas é porque o povo prefere mesmo a segunda e principalmente a terceira. Então a gente sabe que é muito festivo, né? Muita alegria, muito prazer. Nós vamos ler a escritura que o profeta irmão William Marion Branham, profeta para esta era, ele leu em Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nós vamos orar. Senhor nosso querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença para agradecer ao Senhor tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Jesus, o Senhor continue conosco. Nos dê a inspiração, nos dê, Senhor Deus, a graça para nós podermos alcançar as bênçãos que o Senhor tem prometido para nós, dispensado a nós. Nós somente temos que crer e que o Senhor possa ajudar a cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Sentar, irmãos. Hebreus 9, verso 24. O profeta usou esta escritura para pregar a mensagem: olhe, olhe. Olhe, você pensa no tema olhe e pensa que é muito simples, né? Como de fato toda a mensagem é simples, todas as coisas de Deus são simples. Mas tem uma profundidade nesta mensagem. Ela é bastante profunda, porque está relacionado a tudo que você vê. Olhar quer dizer ver, não é? Ou, no mínimo, você está olhando. Às vezes você não consegue ver tudo que tem ali, mas você consegue ver. E esse olhar, ele está relacionado tanto na vida espiritual,
como na vida natural. O paralelo é igual. As coisas espirituais são olhadas e nem todos que olham as coisas espirituais entendem. Ou entendem diferente, né? Às vezes tem coisas que têm um sentido, a pessoa consegue ver até a uma fase daquele sentido, enquanto que outros conseguem olhar e ver mais longe. Todo o tempo foi assim, né? Você vai lá para Abraão, que é o nosso pai na fé, e ele estava com um sobrinho que representava a igreja noiva Nécia, ou louca. E eles não tiveram a mesma visão, não enxergaram a mesma coisa. Até certo ponto foram muito bem. Abraão estava enxergando o que era aparentemente uma contradição, porque ele estava olhando o lado da promessa, ele estava ligado à promessa de Deus, que Deus houvera falado para ele lá ainda na casa do pai, em Ur, que era uma outra região, né? E depois que ele saiu de Ur, do lugar, da cidade, ele ainda levou muita gente com ele, inclusive o pai, né? O próprio pai dele ainda foi com ele. Mas quando ele chegou mais na frente, Deus falou para ele de uma forma diferente. E deu para ele a promessa de um filho. E ele começou a ver aquele filho. Ele começou a ver aquele bebezinho no cantinho da cama, no berço, chorando, e eles cuidando dele. Ele começou a ver aquela promessa materializada. Porque a visão do cristão não é somente as coisas físicas, terrenas, mas ele tem uma visão ampla, não é? Porque quem vê as coisas espirituais vê muito bem as naturais, as materiais. Em 1970, nós tivemos um mini encontro de pastores em Brasília. Nesse tempo, o pastor Juraci Cardoso era o pastor lá e tinha a igreja lá. E nós passamos lá um fim de semana com ele. Eu nunca esqueço de um pastor que foi lá na frente, pediu a palavra, e disse assim: olha, irmãos, eu estou passando por... Primeiro ele contou muitas bênçãos sobre o ministério dele, que Deus estava fazendo, as realizações, e como Deus estava salvando almas, e a igreja dele sendo abençoada. Depois ele diz assim, aí ele fez um pedido, levantou uma oferta para, eu não lembro se construir uma igreja, porque, pelo que se entende, ele estava em salão alugado, né? Então ele queria construir a igreja, ou reformar a igreja. Eu lembro que ele pediu uma oferta. Aí um outro ministro lá
levantou e falou assim: quando Deus está abençoando um ministério espiritualmente, Deus abençoa também materialmente. Quer dizer, ele quis contradizer a expressão do pastor que primeiro testemunhou, depois pediu, falando suas dificuldades. E eu sempre guardei aquele momento que houve ali dentro da nossa reunião. E nunca esqueci disso. Então, a visão, ela está em todo o sentido da vida física, material e espiritual. As pessoas que não têm visão espiritual, afinada com as coisas de Deus, ele pode ir muito bem na vida material. Pode ficar rico, ser bem-sucedido, mas o fim dele sempre é desastroso, porque juiz de Deus sobre as pessoas não é só doença, morte, brigas e estas coisas ruins, mas juiz pode significar também prosperidade. As pessoas que prosperam, principalmente para os que são desviados já do caminho do Senhor, dificilmente eles voltam atrás. Às vezes Deus tem que tomar tudo dele para ele voltar. Nós temos visto isso acontecer diversas vezes, né? Diversas vezes. A pessoa, ele cresce na vida financeira, fica rico, esquece a Deus, vai embora. Aí Deus pega ele, tira tudo dele e deixa ele lá numa cadeira de rodas. Aí ele volta chorando. Por quê? Porque é filho. A Bíblia diz que o filho é corrigido pelo pai. Deus é um pai que não corrige filho alheio. As pessoas do mundo, os pecadores aí do mundo, eles não são filhos de Deus. A Bíblia é bem clara, não é? A Bíblia Sagrada é bem clara que eles são filhos do diabo, porque se identificam fazendo também as obras do diabo, que são as obras do pai, né? Porque aprendeu com o pai. Então, quando é filho de Deus e sai do caminho, Deus trata com ele como filho e usa a correção. Então, olhar significa muitas coisas na vida, começando do futuro que a pessoa deseja ter. Ainda criança, adolescente, ele já mostra o que ele vai ser na vida. Você percebe o que a pessoa vai ser na vida desde criança. O interesse na vida material é que determina o que a pessoa será na vida. É o interesse, tanto na vida material como na vida espiritual. Há pessoas que não têm muito interesse nas coisas espirituais, e como também não têm muito interesse nas coisas materiais. Porque quando tem interesse, busca, corre atrás, né? Vai atrás. Então isso é notado desde o tempo de criança, adolescência, e depois, quando a pessoa tem essa natureza, ele vai até o fim da vida.
Você vê que tem pessoa que trabalha no emprego, ganha pouquinho, mas ele trabalha, sustenta a família, e ele fica dia e noite sonhando com a aposentadoria dele. Ele fala assim: o dia que eu aposentar, acabou, não faço mais nada. Vou para a rede, vou dormir, vou levantar às 9 da manhã, e acabou, eu aposentei. Mas a pessoa que teve a natureza de conquistar a vida, se ele morrer com 90 anos, ele morre trabalhando. Ele morre trabalhando, levantando de madrugada e cuidando das coisas, porque isso está nele, do princípio. Quantos que você conhece aí com 70, 80 anos, que trabalha, aí você fala assim: para que isso? Para que isso? Tem tanto dinheiro, tem tanta riqueza, para que isso? Mas não é a questão do para que isso, é que a natureza dele é de ser trabalhador. E ele não consegue desligar isso da vida. Não consegue. Se você ver aí uma pessoa bem de vida, que teve as coisas, patrimônio, e ele não pode trabalhar mais, ele é a pessoa mais contrariada que existe. Porque ele quer trabalhar. Está no sangue dele, não é? Às vezes as pessoas falam comigo assim: ontem mesmo, sexta-feira à noite, um amigo passou por mim, perguntou como que estava, eu falei: estou bem, estou trabalhando, estou... Ele falou assim: vai quietar, rapaz, vai quietar. É hora de você quietar. Aí eu pensei: de que jeito, né? Eu vou quietar. Principalmente de pregar o Evangelho. Não tem como quietar, né? Então isso olhe. Isso está relacionado no que você vê. A pessoa, ele vê um objetivo na vida, ele corre atrás daquilo. Tem gente que ele passa o dia e a noite com o rosto num livro lendo, para prestar um concurso e alcançar um propósito na vida. Ele tem um propósito. Então ele está vendo a vida daquele jeito. Eu não vejo isso como erro. Eu vejo como erro o contrário. Eu vejo como erro são as pessoas acomodadas. Porque na vida, o conselho do irmão Branham é resumido em 3 palavras, nos ensina tudo. Ele diz assim: olha, ganhe o que puder, economize o que puder e dê tudo o que puder. Como que você vai dar se você não tem? Como que você vai economizar se você não tem o que economizar? Então, a vida ela é composta de trabalho, de adquirir e de dar, de ajudar. Tem essas 3 coisas que acompanham a vida do empreendedor. É uma palavra muito usada hoje por técnicos, palestristas, né? Empreendedor, empreendimento. Agora, ninguém pode pensar em empreendimento sem ver. Aí você pensa, porque a concepção que nós temos, assim, de um modo geral, é que o empreendedor é um grande empresário. Não, não é isso não. Você é um empreendedor dentro do seu limite. Tem pessoas que têm o churrasquinho de gato. O churrasquinho de gato é o nome que o Bolsonaro deu para esses vendedores de churrasquinho na rua, né? A pessoa sai com o carrinho vendendo, tem seus pontos ali, né?
E você passa ali, às vezes tem 10 pessoas, tem fila esperando, porque ele dedicou e ele fez bem feito. Porque tudo que você for fazer, faça bem feito. Você não consegue ser um empresário de, vamos assim dizer, eu tenho 10 postos de gasolina, eu tenho 50 caminhões que buscam gasolina e petróleo para mim. É um grande empreendedor, não é? Eu conheci gente assim e conheço gente assim. Mas o outro está lá com o churrasquinho de gato dele, de uniforme limpinho, né? Um cap na cabeça, um jalex branco, tudo arrumadinho. Aí as pessoas vão ali para comer, porque sabe que tudo é asseadinho, né? Tudo é arrumadinho. Então ele é um empreendedor também. Não é só o dono da frota de caminhão. Não é só o dono do shopping. Como chama Luciano Hang, né, que tem sei lá quantos centenas de lojas pelo Brasil. Me parece que é o homem segundo mais rico do Brasil hoje. E ele é um empreendedor. O que ele fez? Começou uma loja. De uma loja ele montou outra loja, de outra loja ele montou outra loja, e hoje ele é um grande milionário, né? Empreendedor. E quantos que já montaram lojas e fechou? Lojinhas menores e pequenas, cidade pequena, cidade grande. O empreendedor, irmão, não está limitado à sua condição. Nós temos o exemplo de uma família que chegou em Cachoeira. Eles chegaram tão pobres que o povo fazia comida em casa e levava para eles. Vieram do Nordeste. Mas tão pobre que eles não tinham comida. E hoje, praticamente, é a família mais rica da cidade. Começou assim, o cidadão lá pediu dinheiro emprestado lá para comprar uma vaca. Ele matou a vaca, vendeu a vaca, pagou o dinheiro para trás e com o lucro ele comprou outra. E hoje ele tem supermercado, tem várias lojas, vários sobrados, formou os filhos todos e tem fazenda e ficou rico. Rico com o dinheiro emprestado para comprar uma vaca. Mas ele é empreendedor, a família é empreendedora. Então isso é muito relativo, né? Muito relativo. Nós temos que ser felizes com o que somos e com o que temos, porque Deus determinou e Ele faz, nós temos que aceitar. Agora, vamos tentar esta manhã tomar apenas 4 letras em uma palavra. Olhe para um tema e tratar disto um pouco, enquanto o Senhor nos guiar ou guia a fazer. Tenho algumas notas escritas aqui e algumas escrituras, às quais podemos nos referir à medida que avançamos. Olhe. O-I-H-E. Olhe. Um tema com 4 letras. A palavra realmente, quando é usada com frequência, mas olhe, quando você ouve a palavra, geralmente é alguém tentando fazer com que você veja o que eles estão observando. A pessoa está observando, aí ele te chama a atenção para você ver também, né? Olhe lá. Olhe. Eles dizem a você, olhe, como quando indo pela rua, você, alguém,
pode notar alguma cena e dizer: olhe, e então explicar o que é. E agora ficou mais complicado, porque todo mundo tem celular, né? E quando vê uma cena, já fotografa, já filma. E tem tantas coisas engraçadas, né? E então explicar o que é. Na montanha, no cacto, ou o que quer que eles estejam olhando, mas a primeira coisa para chamar a sua atenção é olhe. É a primeira coisa que você faz, é chamar a atenção para a pessoa olhar. Agora, todos estão observando algo hoje em dia, todo mundo está observando algo e esperando que algo aconteça. A expectativa, não é? Nós estamos nessa era da expectativa. Sabemos que o mundo está constantemente observando os céus, o radar e as telas que temos ao redor do mundo. Cada nação, para a sua própria defesa, tem um olho mágico. Algo do tipo procurando para encontrar algo para aparecer nessa tela, como um míssil atômico ou algo assim. Então eles têm algo lá para enviar como resposta a isso. Tem uma mensagem que lemos agora há pouco, o irmão Branham disse que todas as nações observam umas às outras, porque eles ficam observando a criação de armas, criação de bombas, criação de meios de ataque, para que eles possam se defender. Então eles vão observando para eles armarem suas defesas. E é o que o irmão Branham está repetindo aqui nesse parágrafo 27, que as nações estão com seus olhos mágicos procurando encontrar alguma novidade. Mas a noiva está atenta à vinda de seu Senhor. Não tem outra coisa que agrada uma noiva mais do que o casamento. Quando uma moça está noiva, você chega na casa dela, às vezes ela está sorrindo sozinha, e alegre, né? Aquela alegria lá. Aí você vai tentar conversar com ela em outra coisa, ela não dá atenção. Ela não dá seguimento no assunto. Mas quando você entra no assunto do casamento, aí pronto. Ela busca enxoval, ela busca isso, ela busca aquilo, ela conta isso, ela conta aquilo. Porque ela está olhando o casamento. É tudo que ela está olhando. Todos estamos observando. Ao 28. Todos estão atentos. A companhia Ford está procurando fazer um Ford melhor. É a concorrência, né? Para não perder no mercado. A Chevrolet está procurando fazer um Chevrolet melhor. Phoenix está procurando fazer uma cidade maior e melhor. A nação busca mais território para poder se espalhar. A igreja, apenas igreja, está procurando por mais membros. Quando ele pôs entre parênteses aqui, apenas igreja, quer dizer, ele tirou a noiva, né? Apenas igreja. Está procurando por mais membros. É por isso que eles fazem tudo. Tudo o quê? Primeira coisa, o maior templo da cidade.
mais bonito, mais chique. Porque a pessoa vai ali e fala, não, vou congregar aqui, eu queria uma religião e essa aqui é boa. Quer ter um templo bonito. Depois, eles fazem o quê? Eles educam seus pregadores. Dá conhecimento intelectual para eles falarem e atrair a atenção daquele pobrezinho, daquele da favela, daquele humilde irmão, que às vezes não é de uma favela, mas é uma pessoa simples, humilde. É para isso? Não, é para atrair os grandes. Tem que ser um pastor intelectual para atrair o advogado, os médicos e os empresários. E a coisa vai crescendo, é assim. É assim que vai crescendo. É através desses meios, né? Mas a noiva está atenta à vinda de seu Senhor. Todos estamos observando, depende no que a voz está tentando fazer você manter a atenção. Alguns estão dizendo, olhe isso, e se for uma igreja dizendo que queremos muito mais este ano, membros, isso está bem. Está bem, eles estão fazendo aquilo que compete a eles, não é? Compete a eles, porque eles estão ali para ganhar membros, para congregar em suas igrejas, de acordo com o que ensinam, com o que pregam, com o que fazem, e eles encontraram pessoas que encaixaram naquilo. E cresceu, o objetivo dele foi alcançado. Mas a voz que estou tentando lhes dizer esta manhã é como o escritor desta epístola, cremos ser Paulo, que está dizendo, aguardando a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez, procurando por Ele. Para fazer isso, você precisa ver algo antes de poder dizer a alguém para olhar o que você está vendo. É fácil, irmãos. É fácil. Você sabe o que você tem que fazer? Procurar uma pessoa que crer. Alguém, eu não lembro mais quem disse, mas foi um pastor pregando num congresso aí pelo sul. Ele diz assim, olha, você vai evangelizar uma pessoa, a primeira coisa que você precisa procurar a ele é se ele crê em profeta. Se ele disser que não crê em profeta e não crê em um profeta para esta era, não adianta você mexer com aquela pessoa. Vai ser difícil, né? Porque quando a pessoa diz, não, eu creio nos profetas, eu creio que Deus, o senhor está dizendo aí que ele enviou um profeta para esta era, baseado na Bíblia, está aí nas Escrituras que ele viria, então eu creio. Aí fica fácil, porque quando ele crê, você usa a própria palavra, o argumento, o ensinamento daquele profeta para convencer a pessoa, começando do batismo. Olha, meu irmão, o profeta que Deus nos enviou nesta era, nos ensinou que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você já tem argumento para entrar no batismo. O profeta nos ensinou que não existe três pessoas distintas. O que é distintas? São três pessoas que têm corpo e que têm espírito e que têm alma. Se a pessoa não tiver corpo, espírito e alma, ele não é distinto.
Ele não é uma pessoa distinta. Porque o Espírito Santo, ele não é uma pessoa distinta. Ele é um espírito. Ele é um espírito, não um espírito como o seu, como o meu, ou como os espíritos que existem no mundo, porque o mundo é cheio de espírito. São bilhões de espíritos, inclusive de demônios, né? Mas o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é Deus em forma de espírito. O corpo físico de Jesus está sentado lá nos céus, no trono do Pai. E o Espírito Santo, ele veio à terra como consolador. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é consolar. Ele é o consolador. Depois, ele é o revelador. O Espírito Santo é quem revela as coisas de Deus para nós. É quem revela a Bíblia. A Bíblia está escrita há mais de 2000 anos. Aliás, mais de 4000 anos. Porque são 3 Bíblias. Deus começou trabalhando com a natureza, o zodíaco, que foi a Bíblia que Jó usou para ler. Olhe só como é que Jó olhava as coisas de Deus. Ele olhava olhando para as estrelas, olhando para a lua, olhando para o sol, olhando para as árvores, os rios, toda a natureza era o que Jó olhava. Quantas vezes Jó, com certeza, não sentou ali com seus filhos, né? Os garotos, ainda adolescentes, sentados ali, falavam: meus filhos, vocês estão vendo a lua? Ela está na fase tal, minguante, crescente, e assim, e ela está representando a igreja, porque o Deus é representado pelo sol. Olha lá a força dele. Compare o sol com a lua, é muito diferente. Olha a força do sol. E ele ficava ensinando isso para os filhos, era a Bíblia dele. Olha as árvores, meu filho, aquela árvore lá, aquele jatobá. Olha lá, aquela castanheira. Até onde eu conheço, a maior árvore do Brasil é a castanheira. Olha lá que árvore. Olha onde ela está, lá em cima. Olha a grossura enorme dela. E ela dá um fruto e é tão nutritivo, tão gostoso, não é? Está sendo explorada agora pelo mundo inteiro. Então ele mostrava essas coisas e dizia para os filhos: olhe lá, filho, você está vendo a castanheira? Aí os meninos diziam: sim, papai. Pois é, e vocês estão vendo lá o pé de mandioca? Ele tem, lá a raiz dele é comestível, é alimento. Mas você está vendo o tamanhozinho do pé de mandioca? E ainda existem outros menores. Olha lá o pé de jiló, olha o tamanhozinho dele. Em relação à castanheira, meus filhos, isso mostra que existem as coisas pequenas e existem as grandes. E aí ele pregava uma mensagem, e você pregaria também. Uma mensagem baseada somente na natureza. Os rios, né, os peixes, eles têm uma vida dentro do rio. Eles sabem até o dia de reunir para fazer o cardume, né? Para subir, para desovar. E eles reúnem assim, é a mesma espécie. Nessa turma nossa só vai pintado. Então os pintados começam a reunir. Todo mundo. Agora nessa nossa vai as matrinchã, vai as lambari, vai o chorão, vai o bagre. E assim eles vão subindo para desovar e reproduzir, não é? Fazer a reprodução. É uma Bíblia.
Na verdade, é uma Bíblia. Então, isso tudo é olhe. Olhe. Os irmãos ali de Anápolis estavam dando uma palestra sobre empreendedorismo. É um povo que tem muito conhecimento intelectual, né? É repórter, é engenheiro, quase toda moça de Anápolis é formada, né? Então, eles reunidos ali falando sobre empreendedorismo, o que, na verdade, é um assunto muito importante, porém, às vezes, não é de interesse. E eles estavam mostrando uma coisa muito importante sobre o jovem se preparando para o casamento. Como eles devem se preparar, a moça, o rapaz, economicamente, todos os sentidos da vida de uma futura família, né? Uma futura família estruturada, uma família que tem estrutura para enfrentar a vida. E, na verdade, é um assunto muito importante. Mas nós estamos aqui lendo a mensagem, ore. Mas a voz que estou tentando lhes dizer, se eu não saltei o 29, né? Vou repeti-lo. Todos estamos observando, depende do que a voz está tentando fazer você manter a atenção. Alguns estão dizendo, olhe isso. E se for uma igreja, dizemos que queremos muitos mais este ano, membros. Isso está bem. Será que nós aqui do tabernáculo não estamos precisando de dar uma olhada nisso também? Olhe. Queremos mais alguns irmãos. Olhe. Porque isso depende muito dos empreendedores, irmãos. Dos pastores, dos evangelistas, dos obreiros, dos irmãos. Porque eu tenho notado com experiência que o que mais enche a igreja não é obreiros, são irmãos. São irmãos. São os que mais trazem gente para a igreja. Porque você sempre tem uma pessoa amiga que confia em você, que você possa dar uma literatura, passar um link da mensagem para ele, chega lá e fala, me dá seu celular aí, anota aqui. Na hora do culto lá, eu vou pegar o link, vou passar, você assiste ele. Agora mesmo eu tenho um vizinho lá em Fazenda Nova, Peridade Baiano, nosso amigão ali, e eu já passei para ele está com certeza assistindo. Então nós precisamos de ter essa visão. As pessoas, de um modo geral, são muito tentadas a seguir a influências, serem influenciados, né? Eu vou mudar para Goiânia, porque é uma capital, lá tem muito emprego. Eu sempre admiro as pessoas dizerem isto. Eu vou para Goiânia porque lá tem muito emprego. Como se ele fosse chegar lá e arrumar 100 empregos. E às vezes ele custa arrumar um. Mas ele quer um emprego. E Goiânia tem muito. Eu vou participar do recanto, vou participar dos encontros, porque tem muita moça. Mas você vai casar, vai virar um Salomão? Vai ter que arrumar muitas moças? Né? E não, lá tem muito rapaz. E às vezes vai e nada dá certo. E vem um de lá e pega uma moça boa aqui e vai embora. Né? Vem de fora e carrega uma. Agora mesmo,
A irmã Raquel de Cachoeira, sei lá, eu estou torcendo para ela não ir, mas parece que vai embora. Então isso acontece. Isso acontece, é uma visão. E as pessoas são influenciadas. Mas a voz que estou tentando lhes dizer esta manhã é como o escritor desta epístola, cremos ser Paulo, que está dizendo, aguardando a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez, porque ele esteve a primeira vez quando ele morreu por nós, e agora ele vem para buscar a sua igreja. Procurando por ele, para fazer isso, você precisa ver algo antes de poder dizer a alguém para olhar o que você está vendo. Nós estamos vendo tudo, não é, irmãos? Em relação ao fim do mundo, em relação à situação que o mundo está chegando, a vindicação mesmo da vinda do Senhor está no mundo. O mundo é o maior pregador da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais perversos, malvados, quanto mais comunistas, quanto mais de ruim que eles têm, mais eles estão pregando a vinda do Senhor. Porque o sinal da vinda do Senhor não são os crentes da mensagem, porque a gente imagina isso, né? Passando noite inteirinha na igreja orando, jejuando todo dia, e buscando ao Senhor, e orando. Aí nós passamos aqui, ou viemos aqui, e falamos, não, Jesus está às portas mesmo. Olha como que a igreja está. Olha como os irmãos estão, chorando no altar, abraçados, amando um outro, dividindo até suas coisas uns com os outros. Porque isto aconteceu nos dias dos apóstolos, irmãos. Eles amavam tanto que eles pegavam as suas fazendas, seus sítios, vendiam tudo e deixavam lá para os apóstolos administrarem a favor dos necessitados. Olha como eles amavam. A Bíblia diz que eles iam à igreja todo dia. A Bíblia diz que eram acrescentados todos os dias aqueles que serviam ao Senhor. Atos 2. Agora, hoje nós vivemos num mundo diferente. Quem está pregando a vinda do Senhor Jesus Cristo não é a igreja está quieta, a igreja está calma, a igreja está como que só olhando, né? Só olhando. Mas o mundo não, as mulheres estão pregando a vinda de Jesus. Quanto mais nuas elas andam na rua, mais elas estão pregando. Quanto mais corrupção na política, mais está pregando. Quanto mais doenças, as doenças são mensagens da vinda de Jesus. A fome é mensagem da vinda de Jesus sobre a terra. Os terremotos, os rumores de guerras. Eu estava falando há poucos dias, eles querem guerra. A Rússia quer guerra, a China quer guerra, todo mundo quer guerra. Mas só tem uma coisa, vocês ficam só com vontade por enquanto. Porque enquanto a noiva do Senhor Jesus Cristo estiver aqui, não haverá a terceira guerra. Essas guerrinhas por aí, rumores, né? Rumores, ameaças. Mas isso está dentro da Bíblia, rumores de guerras. Mas ainda não é o fim, diz a Bíblia. Vocês não precisam pensar no fim do mundo por causa de uma guerra ali na Ucrânia com a Rússia. Não, isso não é fim ainda.
O que mostra que estamos no fim são os dias de Sodoma, são os dias das mulheres relacionado a Gênesis 6. Olha onde está Gênesis 6. Lê Gênesis 6, vocês vão entender melhor esses dias de hoje. Lê Mateus 24, você vai entender melhor os dias de hoje. E nós estamos olhando isto. Olhe isto. Agora o mundo olha de olho diferente. Eles olham as mulheres, às vezes até casadas, de braços dados com o marido, entrando num restaurante, e todos os homens olhando, e ele se assenta ali com ela, todo orgulhoso, porque ele fala assim: a minha mulher é bonita. Olha, todo homem olhou para ela. O mundo é assim, irmãos. Eles vão nas festas, se assentam ali, e todo mundo olhando. De repente vem um amigo e fala assim: ei, mas sua mulher é bonita, hein, cara? Aí ele fica orgulhoso. Então isso é o que está acontecendo no mundo. É a situação do mundo. Noé teve uma experiência disso. E ele, pela fé, viu que vinha um dilúvio, uma grande chuva que ia cobrir a terra e levar a terra à dedicação a Deus. Deus iria limpar a terra, né? Para ele começar de novo. A imundície do mundo que as pessoas tinham naquele ajuntamento em que estavam naquele dia, e tudo tinha que ser levado para começar de novo. Ali estavam os dias de Noé, 120 anos. Noé pregando, batendo martelo nos pregos e construindo uma arca. Tudo em consequência de Gênesis 6. Olha aí a longanimidade. Deus ainda esperou 120, depois mais 7 dias. Já estava tudo prontinho, Noé não tinha que fazer mais nada. A última coisa que ele fez foi entrar na arca e Deus fechar a porta. Ele não tinha que fazer mais nada, mas ainda durou mais 7 dias. Longanimidade. Agora, ele estava vendo o fim, por isso ele construiu a arca, em contradição com o mundo científico de então. Nós não estamos baseando a nossa fé em mundo científico. Às vezes é como eu disse, nem mesmo certos assuntos relacionados à sociedade pode influenciar um cristão. Nem mesmo certos assuntos. Acabei de terminar uma série de serviços nos últimos 7 selos. E descobrindo neste 6º selo, olha só, ele acabou de pregar os 7 selos. E resumindo, descobrindo neste 6º selo que há uma grande interrupção na natureza. O 6º selo vai cumprir depois do rapto, depois do arrebatamento, porque será uma interrupção. Isso significa que o mundo não vai ter mais chuva durante 3 anos e meio, de que haverá despertamento dos vulcões adormecidos, de que haverá estas coisas na natureza. É o cumprimento do 6º selo. A lua, as estrelas, a terra arrotam.
Porque vai cair, as estrelas dos céus vão cair na grande tribulação. O céu será abalado. A igreja é purificada, Israel é purificado, e tudo é purificado sobre aquele sétimo selo. Eu tenho certeza, irmãos, que ele quis se referir ao sexto, né? Porque o sétimo não tem a ver com isso. O sétimo é a vinda do Senhor. Então, olha só. E tudo é purificado sobre aquele sétimo selo, para que o milênio possa começar. Tem que haver uma purificação primeiro, para o milênio começar. E o milênio começa após os 3 anos e meio. Logo que terminar a guerra do Armagedon, no fim dos 3 anos e meio, aí já começa o milênio, logo ali. Mas para ele começar, a terra terá que ser purificada. E vocês sabem que os vulcões vão queimar essa terra. Irmão Branham disse que ela será como uma bola de fogo. Ela será como uma bola de fogo queimando. Inclusive as bombas atômicas e de hidrogênio. Tudo estará purificando a terra para o milênio começar. E é isso que a igreja hoje, o que eu quero apontar para você, que precisamos de uma purificação. Ele está dizendo para você olhar. E nós temos que deixar de olhar muitas coisas lateralmente. Nós temos que passar a olhar em nós. Não tem uma coisa melhor para você olhar nesta hora do que num grande espelho. Aquele espelho do seu tamanho que você tem lá na sala, você, ou no quarto, né, para você ficar mais à vontade, você parar ali e começar a olhar. Olhar no espelho para ver a si mesmo. E se você pudesse dar uma empurradinha no olho assim, ó, para dentro, e virar ele para dentro, eles chamam de exame introspectivo, quer dizer, olhar para dentro. Você dá uma olhadinha no coração, dá uma olhadinha nos cérebros, uma olhadinha nos cérebros. O que você tem feito, rapaz? O que você anda pensando? E é fácil, irmãos. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Se você começar a orar sozinho, não tem coisa melhor que orar sozinho, né? Irmão Branham separava de tudo, até dos barulhos de cachorro. Às vezes nós ficávamos no mato e não escutávamos um cantar de galo, não escutávamos um latir de cachorro, só o barulho dos bichos mesmo, dos pássaros noturnos e dos bichos. E aquele silêncio total. Ali é o lugarzinho bom de orar, de fazer esse exame. É o melhor laboratório que tem. Não é o CCI, o Atalaia e etc. São bons laboratórios. Agora é chamado de exame de imagem, né? Os exames de imagem, para ver como que está por dentro, filma tudo. Não, você vai fazer esse exame em sua vida. Às vezes você pensa assim, em 5 minutinhos? Não, às vezes você vai gastar horas. Horas. Pensando, analisando. Bom, o que você está querendo, mocinha? Você está pensando em casar com aquele rapaz? Você está vendo a mãe dele? Pois é, ela é parte dela, viu?
Ela faz parte da família, aquela mãe dela. Ah, Deus me livre, a velhinha é terrível. Não tem problema, você vai ter que pôr ela, às vezes, lá num dos quartos da sua casa e cuidar dela. Você vai ter que levar o velhinho para casa e cuidar dele. Passei lá no Mão Vicente ontem, antes de ontem, e 2 anos, já todo trofiado, não pode mexer nem com o dedinho dele mais, com a boca aberta, fala muito baixinho, mas que homem feito de aço é aquilo? Foi feito de aço, está lá firme. A gente passa dias e dias sem ir lá, quando chega, está firme. E a irmã Maria, que mulher, irmãos, que esposa. 2 anos cuidando daquele velhinho, pondo comida na boca, dando banho, virando na cama. E filho mesmo não tem tempo, não, tem que trabalhar. Um filho falou para ela assim: amanhã não vem aqui não, tem que ir para a minha igreja. Desviado da mensagem. Mas eu tenho que ir para a minha igreja, não vem aqui amanhã não. E ela está lá. Olha que esposa, irmãos. Olha que esposa. Eu acho que toda moça que vai casar deveria ir lá e passar um dia com a irmã Maria. É verdade, irmãos. Olhe. Porque o seu marido poderá ser aquilo. A sua esposa poderá ser aquilo. E tem uma coisa, é você e ele e acabou. Pode ter 200 filhos. É você e ele. Então olhe. Acabei de terminar, e é isso que a igreja hoje... Deixa eu voltar aqui, irmão, porque esse parágrafo aqui ele é muito instrutivo. É o parágrafo 32. Acabei de terminar uma série de serviços nos últimos 7 selos e descobrindo neste 6º selo que há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra arrotam. A igreja é purificada, Israel é purificado, e tudo que é purificado sob aquele 7º selo, para que o milênio possa começar, tem que haver uma purificação primeiro, para começar o milênio. Será que esses pregadores que pregam aí, esses da nuvem, da doutrina chamada nuvem, eles dizem que nós já estamos no milênio? Olha que contradição, né, irmãos? Ainda não houve nada de purificação na terra, como que já começou o milênio? Eles deveriam ler esse parágrafo, né? E é isso que a igreja hoje, e o que eu quero apontar para você, que precisamos de uma purificação. Antes de qualquer coisa possa vir de Deus, tem que haver uma purificação. E quando olhamos e vemos as coisas como estão agora, sobre as condições atuais, existindo do jeito que estão, olha aí, combinando com o que eu disse, não é? As coisas que nós estamos vendo lá fora. Do jeito que estão, podemos ver que algo deve acontecer antes que Deus possa continuar seu programa. Uma purificação. Tem que acontecer essa purificação. Muito de nós, eu digo, pode olhar para trás para... Eu tenho uma fita, é um filme que foi filmado em Jerusalém, onde estávamos perguntando aos judeus, quando eles estavam voltando do Irã e de muitos lugares, alguns anos atrás, cerca de 5 anos atrás, isso aconteceu em 1946, né? Levando seus antequeridos em suas costas,
porque eram idosos, né? Já estavam nas cadeiras de rodas, estavam nas camas. Então ele jogava nas costas e ia levando para ou navio ou avião, carregando eles para embarcar. E tirando-os de navios e aviões, e assim por diante, voltando, fizeram-lhe a pergunta: vocês estão voltando para a terra natal para morrer? Porque essa era a primeira visão, né? Que quando ele chegasse ali, eles não seriam aceitos como nação. Então eles seriam mortos, porque aquela terra já estava ocupada. Eles não seriam aceitos ali. Eles disseram: viemos para ver o Messias. Olha a visão dos judeus. Quando é que eles viram o Messias? Eles virão quando a noiva for no rapto. No fim dos 3 anos e meio, Jesus vai descer para identificar-se com eles. Como os irmãos de José se identificou com José, José revelou que ele era o José, então eles caíram aos pés de José, choraram, lamentaram, mas José disse assim: não precisa se preocupar, porque tudo contribuiu para o bem. Porque eles teriam morrido de fome lá, se eles não tivessem José para armazenar alimentos. Agora, Jesus também veio para eles e eles rejeitaram Jesus, mas isso contribuiu para o nosso bem, os gentios. Porque se os judeus tivessem aceitado o Messias, nós estaríamos todos perdidos. Então, isso contribuiu para o nosso bem. Quando você vê Israel, aquela árvore brotando suas folhas, é um grande estandarte. É a figueira, não é? O tempo está próximo quando Israel se torna uma nação, e ela é uma nação hoje. Eles voltaram em 1946, 1948, eles levantaram o estandarte. O que é o estandarte? Vocês esqueceram. Bandeira. Levantaram a bandeira, aquela antiga bandeira de Davi. A bandeira de Davi foi levantada ali, mostrando que eles já eram uma nação. Viveram muitos anos como nação, depois é que foi definido a capital deles. Vemos coisas acontecendo que para o mundo é simplesmente tão invisível para eles como foi nos dias de Noé. O mundo é invisível, eles não enxergam. Olhe mundo. Olhar o quê? Eles não entendem nada. Você chega num cientista hoje, num médico, num advogado, uma pessoa estudada, não é? Você chega num reverendo, um grande reverendo, e fala para ele assim: você está vendo o fim, você está observando o fim, você está observando o que vai acontecer rapidamente? Eles vão dizer para você assim: Jesus vem, Jesus virá. Todos os religiosos, principalmente os mais espirituais entre eles, estão pregando que Jesus vem. Estão pregando a letra, o intelectual apenas, o sermão apenas. Mas a vida deles, em tudo, irmãos, em tudo, a vida deles moral, a vida deles financeira, a vida deles científica, tudo está contradizendo-se com o que eles pregam. Porque Jesus virá, mas para encontrar um povo na situação que estão, mulheres usando
pinturas, não é só batom, né? Tem mais dezenas de pinturas, cortando cabelos, usando brincos, senhoras idosas de bermudão na rua, né? Toda essa coisa estão esperando Jesus. Será que Jesus vai encher o céu dessas coisas? Eu gostaria que eles fossem mais purificados. Purificados para viver nos céus, viver conosco, morar conosco, participar dos céus, precisam ser purificados. Como Deus vai fazer com a terra, Ele faz também com o homem. Porque Ele não vai purificar essa terra para mulher de shorts, mulher de bermuda, mulher de calça de homem, cabelos cortados, viver aqui num mundo purificado. E que contradição, né? Não precisa nem discutir isto. É uma contradição. Aí você vai dizer assim, não, irmãozinho, é que o diabo vai ser amarrado, e aí ele não vai mais tentar ninguém com essas mulheres, todo mundo vai viver em paz, porque é o diabo, irmãos, é o diabo. O diabo é quem fica sendo culpado, né? Culpado de tanto coisas erradas do ser humano. Porque são três coisas em evidência. É Deus, ser humano e o diabo. E o ser humano tem hora que ele é pior do que o diabo. Ele é pior. Ele é mais mal educado, mais atrevido, mais mal do que o próprio diabo. Nós jogamos muitas culpas no diabo. De fato, ele é cruel mesmo. Mas o ser humano é pior. Agora, Noé sabia pela palavra de Deus que viria um dilúvio. Irmãos, isso aconteceu 120 anos depois. Pela fé ele viu, ele sabia que isso aconteceria, porque a palavra de Deus o prometeu. Agora o próprio Noé, pela fé, viu o que a palavra de Deus disse, mas o mundo não pôde ver. Vocês querem que eu fale uma coisa aqui? Nem a família de Noé cria naquilo. Nem a família de Noé. Eles entraram porque Noé creu. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Então a família de Noé, ela foi salva por Noé. Mas eles não criam, eles ficavam questionando Noé. O profeta diz que quando já estava no 7º dia, os filhos dele chegavam e diziam assim, papai, será que o senhor não enganou, não? Olha lá, olha o que eles estão falando lá fora, olha o que eles estão gritando, olha a risada deles, olha a crítica deles, porque o sol está brilhando, não tem sinal de chuva. Será que o senhor não se enganou, não é, papai? Ele dizia, não, filho, Deus falou comigo, vai chover. Fica firme, senta lá, como que chamam eles? Cão, Jafé e Sem, sentam lá. E vocês, minhas norinhas, sentam junto com eles e cala a boca. Espera. Aí a velha vinha, eu não sei o nome da esposa de Noé. Alguém sabe? Ela chegava e dizia assim, querido, a coisa está complicada, não é? Porque até agora nenhum sinal de chuva. Mombrana disse que eles questionavam Noé. Mas Noé manteve firme, ele viu, e nós estamos vendo. Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar aqui, desejando que todos sejam abençoados, né?
aqui na igreja, através da internet, obrigado, através da internet, Deus possa guardar a cada um, sustentar a cada um. Nosso abraço a todos vocês. Aqui nós temos o comunicado dos irmãos que participaram conosco. É a irmã Divina em Piloândia, está indo para o recanto, né, irmã Divina? Uma boa temporada para a senhora, juntamente com a família. A irmã Priscila está conosco desde a Escolinha das Crianças. Na Escolinha das Crianças hoje foi simplesmente uma coisa especial. É lamentável que poucos irmãos vêm para a Escolinha das Crianças. Parece que só tinha 2 irmãs aqui. Mas vocês estão perdendo. Perdendo e perdendo mesmo. Cadê? Cadê sua caixa? Caixa, olha, foi quase a semana inteira eles trabalhando para desenhar os personagens que estão sendo estudados, né? Então foi mostrado, muito bonito o trabalho, todos vocês, Deus recompense. Nossa escolinha aqui não perde nem para a de Goiânia, vocês querem saber. Porque eles estão estudando lá também a mesma material que estamos estudando aqui. Mas não perde, viu, irmão? É em tudo, para cantar, para participar, não perde para a escolinha nenhuma do Brasil. Lugar nenhum. Estamos de parabéns. O irmão Valdivino e a família também na Serra do Facão. Deus abençoe vocês aí, irmão Valdivino. A irmã Beatriz Gomes, aqui em Iporá, pensei que ela estava no recanto já. Irmão Pedro e Magaliane, em Cachoeira de Goiás. Irmão Emi Alves. Deixa eu ver aqui os demais que nós colocamos aqui no celular. Deus abençoe vocês aí em Cachoeira de Goiás. A irmã Marli está para o recanto. Irmão José Maria Surami, bem próximo de Altamira, no Pará. Está sempre conosco. Deus te abençoe, irmão. Também o irmão, nosso amigo lá, o baiano. Deus abençoe você. O nome dele é bonito, como é que fala? Charles, olha aí para você ver. Charles, e ele é maranhense, apelidado de baiano. Que coisa, hein? É um amigão que nós temos lá. Deus abençoe. A irmã Eliane, de Goiânia, ela também participou conosco do culto. Deus te abençoe, irmã Eliane. E a irmã Neuza, também Fazenda Nova. Nosso abraço a todos vocês. Há muitos que não comunicam, mas de todos modos a bênção já te foi enviada. Que Deus abençoe até a noite. À noite vamos, vem irmãos, vem, é internet, mas não corre da internet não, vem para a igreja. Deus abençoe vocês, até a noite. Seu filho
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vida